Olá, viver em sociedade é conhecer as pessoas e compartilhar histórias e trajetórias de vida é uma forma toda semana aqui no Câmara Livre de trocar experiências. Hoje nós conversamos com a educadora, a empresária da área de educação, portanto, Sara Margarete. A pronúncia é tão difícil quanto o nome incomum para nós aqui. Hughes, eu pedi para a senhora mesmo falar. Hughes, mas Hughes. você fez muito bem, fez muito bem. Uma pergunta do programa. A senhora nasceu na Califórnia do Sul e contava para a gente fora do ar que viveu o início de sua trajetória entre a Califórnia e o Kentucky. Então é preciso, para compartilhar com as pessoas em casa, que a senhora nos conte um pouco sobre esta Califórnia de onde você nasceu, ou um pouco do Kentucky também. A Califórnia é a parte dos Estados Unidos que é a última a ser desbravada, não? Então, normalmente lá tem mais gente inovando, mais longe de suas famílias. Então, é um lugar diferente, por isso que virou o Vale do Silício. Eu acho que essa é a natureza da pessoa procurando algo diferente e se inovando, fez a Vale do Silício que ela é. E meu pai e minha mãe começaram lá, sua família. Meu pai é programador e vivei até 9 anos de idade no miolo de toda a inovação acontecendo que hoje nós sabemos que é Vale do Silício. Aí fui para Kentucky, que é totalmente caipira. É um estado muito baseado em agricultura, então milho, que faz bourbon, e bastante tabaco. Então, é um estado simples, mas bonita, gente muito engajado na família, muita cultura de música, de festivais, etc. Então, eu fui privilegiada de ter realmente 2 países quase totalmente distintos na formação. Então, eu acho que essa ideia de ir para fora, morar em outros países, ficou fácil para mim, porque eu morei desde pequena em 2 ambientes culturalmente distintos. Os Estados Unidos, enquanto formação das outras regiões, ela tem essa diversidade também em outros estados? Sim, os Estados Unidos é extremamente diverso, então cada região tem suas características, tanto que cada estado tem suas leis, suas formas de ser, então cada lugar é diferente. Agora, o sul dos Estados Unidos é muito distinto. É correto, então, para reforçar a identificação mais primitiva ou mais próxima, talvez. Quem está na Califórnia está diretamente ligado à questão do silício ou à tecnologia de informação, e quem está no Kentucky mais rural? Não, tem de tudo em todo lugar, mas tanto que a Califórnia é um dos lugares que mais produz a cesta de frutas e tudo, sai do miolo da Califórnia, mas não da parte metropolitana. E Kentucky tem fábricas de General Electric e todos os caminhonetes do país inteiro é feito lá. Então, não quer dizer que a fundação é diferente, mas tipo, é minha infância, o pessoal trabalha na fábrica. Só que tem uma semana que você tem que tirar o tabaco. Uma semana mais ou menos que você tem que fazer a colheita do tabaco, senão ela empodrece. Então, a fábrica fecha porque todo mundo vai para ajudar. Ok. Que memória afetiva você tem da sua infância? Não sei, tem muita coisa, mas eu era muito arteira, então tem muitas artes para lembrar. Mas eu acho que são muitas coisas com os seus irmãos, né? Por que você, em particular, jovem, naquele período, a ideia é fazer um recorte no tempo aqui com você, escolheu economia entre as possibilidades que estavam à sua volta naquele momento? Na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Meus pais eram assim, você pode fazer contabilidade, computação, engenharia, ou o resto você ia morrer de fome. Eu falei, não, mas eu acho que eu não quero nada disso. Aí eu comecei em engenharia aeronáutica, que eu gostava da ideia de avião, etc. Aí depois eu olhei em volta de mim e falei, não, acho que não é isso. Aí eu fui para contabilidade. Odiei. Mas depois de 2 anos eu poderia migrar para a economia, que eu gostei muito, da visão do mundo, essa parte de que as pessoas fazem, por que fazem, e traduzir essa psicologia em matemática me fascinava.
Então, aí eu cheguei na economia e relações internacionais, que me fascinava mais ainda, de entender as pessoas. E a contabilidade eu tenho uma base muito forte. Você queria entender as pessoas, ainda pensando na Sara jovem, ou queria entender como cada sociedade pensa, enfim, a Essas sua forma de diferenças, viver? essa parte de que como as pessoas são diferentes e como cada um... essas decisões dos indivíduos e essas culturas faz o mundo ser diferente. As pessoas estão... Fazendo um salto no tempo ao inverso agora, chegando onde nós estamos. O que você pensa como educadora sobre a dificuldade do jovem de, aos 16, 17 anos, escolher uma carreira? Acho ridículo. Assim, resumidamente, nos Estados Unidos, graças a Deus, nós não temos que fazer isso. Então, nos Estados Unidos, você entra na faculdade pretendendo algo e com uma base de estudos que permite, e à medida que você vai fazendo seus cursos, você vai se encontrando, e à medida que suas notas mostram que seu encontro também você está se dedicando, você tem opções para escolha. Você vai buscando os caminhos. Você vai buscando suas rotas e vai se abrindo onde você vai. Então, aí que permitiu que a base de engenharia, cálculo, etc., também base para a economia. A contabilidade também era base para a economia. A economia era base para relações internacionais. Então, como eu tinha várias, eu escolhia as matérias até o final, me formei que eu gostei. Então, por mim, é a forma que nós deveríamos procurar. Basicamente, aqui no Brasil, a senhora sabe que usam-se 3 áreas mais específicas como blocos. A área de humanas, né, que tem uma série de questões aqui, aí a área de exatas no meio e depois as biomédicas do lado de lá. Mesmo assim, com a divisão de 3 áreas, você chega para um menino de 17 anos, para ele preencher o vestibular, ele já tem que imaginar o que ele vai fazer, me parece meio ilógico. Eu acho que hoje em dia, esse sistema para mim é falido, em termos de achar que não sabemos que vai ser as possibilidades de carreira futura. Então, da hora que eles têm 18 anos, para entrar numa faculdade e achar que eles vão fazer de fato daqui a 20 anos, então com 38, vai ser que é hoje, remotamente possível que vai ser igual, vai ser mudado. A pegar as disciplinas das exatas e das biomédicas e as humanas e separá-los é como fatiar um ser humano. Então, nós precisamos toda a nossa mente e toda a nossa alma para fazer nossos trabalhos. Então, a fatiar nosso conhecimento, eu acho menosprezando a nossa capacidade. Sem dúvida, eu faria diferente. Eu vou fazer uma comparação e uma intersecção minha aqui. Ao estudar relações internacionais, a vida lhe deu uma escolha de prática para exercitar essas relações internacionais. Eu me refiro a senhora ter casado com um brasileiro e aí ter vindo experimentar a cultura do lado de cá. Que questão mais saltou aos olhos do ponto de vista do jeito brasileiro de ser em relação à sua experiência original até então? Claro que eu morei em outros países. Então, morei na Colômbia, na Costa Rica, Espanha, Inglaterra. Então, o Brasil não foi o primeiro país internacional. Ok. E eu acho que eu aprendi é que eu achava, às vezes, coisas que eram da família do meu marido, era brasileiro, né? Aí as pessoas, não, outros brasileiros não fazem isso. É de Lençóis Paulista. Então, o Brasil também é muito diverso. Então, se vai para o Nordeste, se vai para o interior, se vai para cidades grandes, as pessoas não são idênticas. Sim. E aí, cada família tem suas particularidades também. Mas, em geral, acho que o brasileiro é muito aberto. Tende a ser mais otimista. Então, são características interessantes dentro de um grupo. Agora, às vezes, o planejamento, por inflação, por problemas assim, históricos, acho que falta planejamento com esse otimismo. Então... Isso é um aprendizado novo, nosso ainda muito recente, nossa cultura, inclusive, social e política, né? De tentar conviver com a relação econômica, tentando fazer contas no tempo. Essa é uma experiência muito nova do ponto de vista cultural nosso. Sim. Quando cheguei, foi bem no começo do Plano Real. E os funcionários, às vezes, ficavam muito endividados. Eu não entendia. Falava, por quê? Está fazendo tanta conta assim? Falando, não,
porque eu posso comprar agora em 3, 4 parcelas que não muda, eu nunca mais vou ter essa oportunidade de ter um micro-ondas. Nunca mais. Eu tenho a sensação é que se eu não tomasse essa vantagem daquela oportunidade naquele momento, eu jamais ia ter. E realmente para mim, como americana, onde tem mais estabilidade, Sim. era muito diferente para eu entender. Assim, da mesma coisa, as pessoas quando eu casei falaram, tem que comprar os eletrodomésticos. Falaram, tá bom, tem que comprar um freezer. Eu falei, freezer? Por que um freezer? Não entendi. Meu pai era fazendeiro antes de ir para... E ele trabalhou na açougue quando ele estava na... E minha família tinha... Aí mataram um boi e colocou no freezer. Eu pensei, todo mundo tem um boi no freezer aqui no Brasil? Não entendi. Até aí teve o racionamento da energia elétrica. Sim. E todo mundo desligou os freezers. E falei, por que tinha freezer? Por causa da inflação. E eu precisava guardar. Precisava comprar, tornar meu dinheiro algo que não ia perder. Exatamente. E por isso que tinha freezer, mas não precisa freezer mais, mas o pessoal não confia, vamos guardar. Então... Aí a vida lhe trouxe para um outro caminho até chegar na educadora aqui. Casada com um brasileiro, você nos contava que começou a fazer a questão de formação de educação dentro da fábrica, que o marido já trabalhava, com adultos inicialmente. Então eu fiz um MBA, então um Master in Business Administration, e eu sou especializada em produção, na verdade, a parte de organização de como que as coisas são feitas. Ok. E muito no meu trabalho no grupo a família do meu marido, era planejar estrategicamente. Então, como é que nós vamos chegar onde estamos, daqui a 20 anos, onde nós queremos chegar. E é dinheiro, é equipamentos, é mudança de cliente e as pessoas para fazer isso. Como que as pessoas precisam, que capacidades, habilidades as pessoas precisam para fazer isso. O mais difícil de mudar é isso. Então, comecei a pensar nos equipamentos que as pessoas iam precisar operar. Então, olha, vamos fazer um diagnóstico do que nós estamos, onde estamos. Para fazer isso. Então, aí eu não sentei e chorei, mas estava muito aquém de onde que precisava para automatizar a fábrica, para trabalhar com computadores, para entender. Então, aí realmente comecei a trabalhar com o chão de fábrica, matemática, física, química. Havia um distanciamento do ponto de vista de formação entre os colaboradores aqui no chão de fábrica, que a gente diz, e aquilo que a empresa precisava naquele instante para pensar o futuro. Não somente a chão de fábrica, então tem uma distância de conhecimento básico para isso, de quem ia operar, precisava de informação, mas também dos engenheiros e também de pessoas administrativas, também de forma de pensar diferente, também precisava de trabalhos, de colaboração, de entender como analisar um problema, de como achar os problemas, as soluções. O pensamento crítico e a colaboração estava faltando, porque aí você vai para entender como é a educação, como que nós educamos as pessoas se foram dentro de um sistema que bitolou, que ensinou de não perguntar, ensinou de não achar problema, mas só resolver que alguém te deu. Se você deveria só decorar uma resposta que alguém está te perguntando, uma pergunta que tem uma resposta clara e certa, e não várias soluções. Então, essa formação educacional, tradicional, que nasceu em 1800 e bolinho, para formar pessoas para trabalhar num processo seriado, idêntica, e de obedecer, não é um sistema que forma pessoas para o mundo atual. Porém, a industrialização, por uma série de razões, ela acabou sedimentando a ideia de que a gente tem que viver compartimentado dentro do chão de fábrica, com cada um repetindo operacionalmente a mesma função várias vezes e o vizinho fazendo outra função eventualmente, ou repetindo o que ele também faz. Essa nem para a produção dá certo mais. Então, todo mundo sabe que essa foi o início
de industrialização foi essa ideia. Agora, hoje, nenhuma fábrica de sucesso, de benchmark, quer que seus funcionários não pensam, que não acham soluções, que não estão trabalhando em equipe, que não estão pensando o que eu faço vale para o outro e que o outro também pode contribuir. É constantemente a melhoria contínua, precisa das pessoas pensantes e colaborando o tempo todo. Aí envolve a questão de pensar a formação do ser humano, para a gente chegar na etapa atual. Se eu crio pessoas que ao meu redor só repetem, eu não vou ouvir nem sequer delas aquilo que eu posso eventualmente melhorar no meu processo. Eu acho que tem essa parte de melhorar o processo, como a pessoa pensar que ela é capaz de fazer algo diferente, né? Você tem toda uma parte da pessoa não querer errar. Desculpa. Tudo bem. Essa aprender que eu não posso errar e que tem algo certo e errado faz que a pessoa não se arrisca, não ouça a ousadia de falar, olha, vamos fazer diferente, vamos pensar diferente, eu acho que eu posso contribuir. Então, essa formação do ser humano, que realmente ela é mais contribui e acredita nas suas capacidades, faz a coisa fluir. Agora, se eu não acredito nas minhas capacidades, porque a vida toda alguém falou que alguém sabe mais que eu, e por favor, não erra, que erro vai lá para um vermelho lá, que aí realmente as pessoas não vão fazer esse processo. Né? Quando você acerta a altura, desculpa, eu estou chamando de você por uma questão informal, ao invés de ser educado e chamar de senhora. Por favor. Não, não. O brasileiro usa muito o pronome como tratamento para a questão de educação. Não, quando alguém me chama de dona senhora, fica olhando quem que eles estão conversando, porque então, não é comigo. Vou voltar ao você. Quando, na sua trajetória, você se deu conta de que esse processo de planejamento e pensar e estimular a troca de informações de relação ao outro, que é o que a gente está fazendo aqui, aliás, no Câmara Livre o tempo todo, você resolveu ir por um outro caminho. Eu vou começar pelos pequenos. Sim. Eu adoro trabalhar com adulto. Eu adoro ver a vibração quando alguém entende que pode. Então, eu acho que com adulto essa é marcante, essa mudança. Agora, a ir com alunos mais novos, que não foram podados, não foram bitolados e que ainda são curiosos, exploradores e que têm todas as possibilidades, aí realmente dá gosto. Neste caminho é que nasceu, de certa forma, a ForSee, do ponto de vista empresarial, como ideia na tua cabeça. Na verdade, ainda não começou pensando como empresa. Era uma ideia mais idealizadora de achar uma forma e estudar as melhores maneiras que estava educando os jovens no mundo para esse mundo que eu visionava. A visão minha do mundo futuro era muito diferente do atual. E eu falei, que escola está pensando nisso? Então, realmente, essa foi o pensamento. Se ia ser negócio ou não negócio, é outro claro. Tanto. Que escola estamos fazendo para os nossos filhos? Na ForSee, realmente, nasce uma necessidade mais pessoal, que é até de formar meus próprios filhos, não? De pensar onde que vai formar meus filhos e os filhos dos outros. Então, o que eu vi pelos adultos, eu questionava se aquilo que nós estávamos fazendo era adequado. E quando eu comecei a estudar o que é possível fazer, aí eu realmente fiquei muito entusiasta de fazer algo diferente para nossos filhos. De certa forma, então, ou já entrando na questão do mérito, a relação seria pensar em educar para a vida e não para aprender processos? Sim. Acho que a escola tradicional, ela pressupõe que existe uma média. Então, eu dou aula para uma média e que a pessoa vai aprender cada seriado para uma quantidade que tem um marco limitador para cada momento. E que alguém pré-escolheu tudo isso em média para que
em média, alguém assimila isso. Não acho que existem pessoas médias, sabe? Tem pessoas que talvez são entediados e outros que estão perdidos e outros que não gostam disso e outros que estão interessados no outro. Então, a ideia de que a escola industrial, que é feita em série, já é algo que me incomoda. Que eu chamei de escola sistematizada aqui. Sim. Quando você coloca o indivíduo e fala, olha, o que esse indivíduo quer aprender, precisa aprender, qual velocidade, qual engajamento, qual entusiasmo que você pode promover e em conjunto, esse indivíduo em conjunto com outros indivíduos. Então a colaboração não é o trabalho em equipe da escola, que é você faz esse capítulo, faz outra e no final juntamos algo que é um Frankenstein. Não? É indivíduos inteiros trabalhando suas habilidades e capacidades, se juntando a outros, trocando opiniões e criando algo melhor do que qualquer um separado poderia ter feito. Então é possível, na sua experiência e visão, formar e desenvolver habilidades diferentes em grupo. Sim, então a forma que algumas escolas trabalham é promover um tempo de exploração e de atividades para os alunos que cada um deles vão desenvolver um pouco diferente. Alguns vão alcançar outros níveis de pensamento, de exploração, de questionamento e que esse questionamento juntos, normalmente nós chegamos a um lugar que não é média, é muito além da média. É não ser conformista com o meio, tentar criar indivíduos depois que possam ter, por mais básico seja, a capacidade crítica, a capacidade de pensar e eventualmente sugerir uma outra questão? Ou não é isso? Não, totalmente é isso. O pensamento crítico, a colaboração, a cultura, o respeito, a forma que você olha o mundo e você age no mundo, vai permitir que você contribua nela. Então, a contribuição no mundo, a cidadania pura, a habilidade de você, em sua família, em seu trabalho, onde você está, em sua amizade, realmente conseguir dialogar com respeito, conseguir ouvir dos outros, achar problemas e querer colocar soluções, esse é pensamento crítico com atitude. Se olhar as suas andanças, os caminhos pelos quais você já percorreu, tem origem na Califórnia, experiência no Kentucky, como a gente comentou, estudou economia, casou com um brasileiro, veio para cá, mas passou pela Colômbia, pela Espanha, pela Inglaterra. Você tem um misto de cidadã do mundo aí. De olhar várias sociedades que são bastante diversas entre si. A questão de experimentar a diversidade agora, tem sentido de que ela te ajudou um pouco em ter essa visão do mundo das diferenças? Ajudou, sem dúvida, essa ideia de que tem um jeito único para fazer. Quando você mora em vários países e vê que tem vários jeitos de fazer, e todos são adequados e funcionam, você já abre sua cabeça. Sem dúvida, você vê a exploração que o ser humano pode fazer de outra maneira. Que sentido tem para a educadora a questão de despertar a motivação nas pessoas, para que elas descubram os mundos que estão ou que podem aflorar dentro de si? Então, nós temos a motivação intrínseca, que é aquilo que vem de dentro. Então, o que nós queremos mais, claro que a motivação extrínseca é salário, nota, várias coisas, tanto positivas como punitivas, não? Que podem motivar as pessoas. Não, funciona, mas não é o mais correto. Se nós conseguimos que a pessoa tenha uma motivação intrínseca, ela tem um interesse, ela corre atrás, ela tem um autoconhecimento que ela sabe se ela está no caminho certo, se ela está fazendo um bom trabalho, não precisa que o outro fala se está bom. Então, baixa bastante a comparação. Então, competição, eu comigo mesmo, eu comparo eu comigo mesmo. E não
é uma comparação competitiva de que eu sou melhor que fulano ou outro. Não importa, fulano diferente. Melhor em que sentido? Talvez para você é mais fácil. Fulano esforçou mais. O esforço é mais importante às vezes do que a nota. Então, agora, essa motivação intrínseca, eu acho que vem muito de permitir que os alunos dentro da escola, eles fazem escolhas, que eles correm atrás de interesses. Então, eu acho que uma das melhores maneiras é projetos. Então, projetos por os quais os alunos acham seus interesses, suas perguntas, aquilo que eles querem realmente pesquisar, aprofundar, questionar, entrevistar, para eles conseguirem realmente entender algo. Essa é uma motivação que nós falamos na escola, é saber aprender e gostar disso. Então, essa gosta de aprender vem disso. Então, tem um especialista em motivação, o Daniel Pink, ele fala, você pode escolher o tempo que você faz, o assunto que você faz, com quem você faz, por qual motivo que você faz, você não tem que perguntar. O pessoal está turbinado, não motivado, certo? Então, é um pouco isso. E essa tem que ser na escola, isso tem que ser no trabalho, isso tem que ser. Um outro recorte. O senso comum, para quem não conhece a sociedade americana, é de que o americano, em certa dose, em certo grau, ele é criado para ser competitivo, no sentido de sucesso. Eu não sei se essa visão está correta. Na verdade, eu estou colocando ela para uma californiana nos dizer se esse senso está correto do jeito de pensar o americano de ser. Não, eu acho que essa visão... Tem uma fala que talvez é do século passado, quando ainda tinha uma guerra fria e que tinha os comunistas de um lado e os capitalistas no outro, e que as pessoas queriam bitular pessoas de um jeito. Rotular. Rotular é a palavra mais correta, assim. Então, se a pessoa é comunista, é desse jeito, se a pessoa é capitalista, é desse jeito. Tanto que existem livros textos aqui no Brasil que fala que o capitalismo é individualista, que é egoísta, que não tem família, que não se preocupa nisso. Nada disso é correto. Agora, que o indivíduo nos Estados Unidos fala, olha, você é capaz de fazer qualquer coisa, que você trabalhe para isso e que a família vai te apoiar, essa é meio geral. Sim. Essa sim. Essa é uma visão que está arraigada dentro da família americana. Eu acho que tanto que, olha, meu pai, tipo, olha, se escolhe ser poeta, tudo bem, se não ganha dinheiro, tudo bem, mas vai viver com as suas coisas. Então, essa ideia de que você vai ser um adulto responsável e que você vai responder por seus atos é muito forte. Então, quando eu tenho que responder por meus atos, tanto perante a sociedade como financeiramente, o que eu faço, etc., cabe que o indivíduo se fortalece de uma certa forma. Eu tenho que ser pronto, eu tenho que ser autossuficiente. Agora, autossuficiente quer dizer que eu não quero ter uma família, que eu não trabalho em equipe? Não. Quer dizer que eu sou o melhor que eu posso para contribuir meus talentos, habilidades onde eu estou. Agora, na época, foi nos anos 60, 70, não? Aí falava que não poderia falar mais de competição, todo mundo se participou num jogo, todo mundo era ganhador, todo mundo ganhava essas coisas de que não poderia perder, porque você perde e faz mal para a sua autoestima. Então, cresci meu pai nunca, minha mãe não acredita nisso. Se não deu certo essa vez, levanta, tenta de novo. Okay. Que hoje é um pouco que eles falam, olha, autoestima não vem de você não errar, não vem de você perder, vem do fato de que você levanta de novo e tentou de novo. Então, errar não é um problema, perder também não é. Agora, deitar, chorar e não levantar, aí é preocupante. Aí é preocupante. Vou conversar o lado mãe da Sara, agora das duas mocinhas, meninas de 12 e 9. Alguns teóricos
consideram que o jovem, sobretudo na questão da adolescência, por uma série de razões, tem dificuldades de lidar com a frustração. Que os pais da sociedade moderna não estão preparando os seus filhos para lidar com a frustração. Boa parte porque não sabem dizer não. Como a mãe Sara lida com o não em relação aos seus filhos? Muito bem, eu acho. Eu acredito em rotina, eu acredito em preparar seus filhos para o mundo, e preparar seus filhos não é dar tudo. Dele saber que tem escolhas, e escolhas não sempre é o mais fácil, normalmente é o mais longo e com mais obstáculos, mas às vezes você se esforça mais e você chega a um lugar melhor do que o caminho mais fácil. Então, elas sabem, tanto que elas falam, mãe, nem te perguntei, que eu já sei que você ia falar, eu falei, você não está nem me permitindo discutir. Ele falou, não, eu já sei o diálogo. Então, eu sou mãe de diálogo, de conversa. Agora, limites, então não é não, é o limite. Por que eu devo ter um limite e quando que eu estou pronto para arriscar, para fazer algo diferente. Então, uma conversa sempre interessante com elas. Numa sociedade tecnológica, entre estas funções, os pais também têm que estabelecer, não sei se a palavra correta é, regras ou modos de lidar com os limites nas tecnologias. Sem dúvida. Como os pequenos lá, como vocês lidam com isso? Porque senão você pega uma criança de 5 anos com um computadorzinho móvel de bordo portátil na mão, e se os pais não tiverem tempo, não prestarem atenção nisso, eles vão ficar 24 horas gerando, enfim, repetições aqui. Acho que com nutrição, com tudo, equilíbrio é importante, balanço é importante. Criança precisa brincar sem nenhuma direção, precisa brincar na rua, assim, precisa andar de bicicleta, brincar de coisas que você não sabe o nome, criar coisas. Tem que ter tédio. Tédio é importante para a criação, tédio é importante para ver o que você faz. Não tédio, mas o tempo de que não é planejado. Ok. Hoje, às vezes, quando não tem nada planejado, a opção é assistir. Assistir algo ou jogar algo, me divertir. Eu fico preocupada com essa forma de ver o uso da tecnologia. Ela tem muito poder. Sim. Para aprender, para pesquisar, para engajar, positivo. Mas tem que limitar, especialmente as crianças, limitar o quanto que eles estão fazendo e por que você acha que deve fazer isso em vez de não fazer nada. Não fazer nada, você acha coisas, você vai jogar outras coisas, vai pensar, vai olhar as nuvens, porque que tem na nuvem. Não tem, eu acho que nós temos que tomar cuidado que não temos que ter uma atividade o tempo todo e não tem que ter um divertimento o tempo todo. Então... Chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, teria sentido eu dizer então que educar, na sua concepção como profissional, como educadora, tem sentido de deixar despertar aquilo que está dentro de si e nas suas relações com o outro? Eu acho que sim, porém eu acho que não pode deixar o aluno sozinho se despertar. Você tem que dar oportunidades para enxergar possibilidades. Então, deixar o aluno sozinho vai se despertar? Não. Nós despertamos com obstáculos, com dificuldades, com desafios. Então, sou muito de dar desafios para despertar o que tem dentro deles, de que deixar eles só achando, eu acho que eu não quero isso. Também não. Sim. Vamos experimentar? Que forma que nós podemos fazer isso? Você tem outros resultados que você poderia mostrar esse entendimento seu? Então, dá opções e escolhas, mas que o desafio de aprender e a vibração de conquistar tem que ser dentro. Tem que ser dentro. Por fim, tem algum hábito brasileiro típico
que a Sara incorporou por alguma razão? Além de beijar as pessoas quando cumprimentam, né? Que já é uma coisa. O brasileiro é beijoqueiro, cumprimenta. Cumprimenta, já com certeza entrou. Que o americano entra no lugar e fala, oi, gente, tá feito, não? Aqui todo mundo. Então, isso foi algo. Acho que, na verdade, eu gosto muito de coisas brasileiras, assim, comida, dança, música, tudo. Você é republicano ou democrata? Olha, nenhum nem outro. Na verdade, eu voto democrata. Antigamente eu era republicano. Antigamente a conversa republicana era, se você... Porque os partidos eram muito diferentes. Antigamente o republicano era realmente a austeridade do governo, a minimização do Estado e a maximização da liberdade de cada um faz, em vez do Estado mandar nas pessoas. O controle do Estado sobre as relações. Isso, minimizar o Estado. E eu era mais disso. Só que, como jovem, falava que você não tinha coração. Se você era republicano jovem, aí você não tinha coração. Aí se você era democrata velho, você não tinha cabeça. Hoje não é isso. Então, eu acho que os partidos mudaram muito. Então, o bom é que você vota para quem você quer no final. O que muda nos Estados Unidos, os primários, o que importa? Quando eu voto no primário, eu consigo escolher quem vai ser o candidato dos democratas. Ou, se eu fosse republicano, aí eu ajudaria nessa escolha. A republicanos, para mim, uns 15, 16 anos, se desviaram na religião e essa é algo que eu acho que deve ser bem separado. Sara Margaret Hughes. Muito obrigado por ter compartilhado conosco o que a gente chama desses recortes de experiências de vida aqui, para poder traduzir. E parabéns pela sua posição aqui dentro da nossa cidade. Espero que eu consegui colocar alguma coisa que alguém interessou. Claro, claro. Trocar experiências sempre é bom. Tá bom, sempre. Muito obrigado. Obrigada. Até o nosso próximo Câmara Livre, sempre tocando experiências de vida, aqui toda semana com você nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital.